Boa tarde a todos e todas. Então, nós damos início à banca de defesa de dissertação de mestrado da Aline Dias de Matos, com a participação das professoras Isaura Mourão Generoso e Ila Bernadette da Silva Rodrigues. Agradeço a participação das duas professoras, da Ila e da Isaura. Agradeço a Aline por a gente chegar aqui nesse momento que é tão singular e tão importante na sua vida, né, Aline? Nossa, e agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando. Então, inicialmente eu vou passar a palavra para a Aline, ela vai fazer uma exposição sobre o trabalho que ela realizou, a pesquisa que ela fez, e depois passo a palavra para a banca. Então, cumprimentando a todos e todas, em nome do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto, e em meu próprio nome, então eu passo a palavra para a mestranda Aline Dias. A palavra é sua, Aline. Boa tarde, gente. Oi, gente, boa tarde. Vou começar fazendo a transmissão. Um minutinho. Quando vocês estiverem vendo, vocês me falam, por favor. Tá abrindo. Tá ok, Aline. A palavra é sua. Então, vamos lá. O título desse trabalho é Heróis de Brumadinho, as estratégias de comunicação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais após o rompimento da barragem 1. O rompimento da barragem aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, é considerado o maior acidente de trabalho do Brasil, com 270 mortos. E também é a maior operação de busca e salvamento do Brasil, por isso esse fato é tão relevante e merece ser estudado. As perguntas dessa pesquisa quais foram as estratégias de comunicação adotadas pelo setor de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, após o rompimento da barragem, e se as atividades desempenhadas pelo setor de comunicação contribuíram para a formação da imagem de heróis de Brumadinho. O objetivo geral é analisar as estratégias de comunicação utilizadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nos primeiros 10 dias após a tragédia, e os objetivos específicos são identificar por meio de entrevistas como foi o atendimento à imprensa, como foram utilizadas as redes sociais e quais interações foram produzidas, e analisar de acordo com a literatura apresentada em que medidas colaboraram para o fortalecimento da imagem de herói da corporação. Visão de literatura, no capítulo a gente faz um breve Aline, dá licença um momento. No Brasil, com o governo JK. Oi. Aline, a sua internet está picando aqui para mim, eu não sei para vocês. Tá. Tá picando? Tá, sua internet parece que está instável. Eu vou tentar conectar aqui no meu celular, tá? Ok. Melhorou, Nair? Vamos voltar à apresentação, porque ela estava oscilando. Às vezes a gente ouvia a sua voz, às vezes não. Tá? Vamos voltar, então, por favor. Pode. Agora tá bom? Posso Agora voltar sim, pro início? nós estamos te ouvindo. Sim. Então tá. Sim, então vou sim. voltar lá no início, então. Ok, por favor, Aline. Vocês estão vendo aí? Talvez, Aline, se você desligar a câmera, a sua conexão ganha mais força. Peraí, ok? só um minuto. Ok. Vamos lá, então, Aline, fica à vontade. Então, a gente começa. Vocês estão me ouvindo?
Sim, Aline, pode ir. Ok. Vou começar de novo, então. Então, nesse estudo, a gente vai falar sobre o rompimento da barragem, que aconteceu em 25 de janeiro de 2019. É o maior acidente de trabalho do Brasil, com 270 mortos. E é também a maior operação de busca e salvamento registrada no Brasil, por isso que esse fato é tão relevante de ser estudado. Aline, coloca os slides, por favor, eles não estão aparecendo. Só um minuto. Está aparecendo agora? Sim, agora sim. Então, vamos Comece, lá. então, tudo de novo, por favor, Aline. Ok. Então, o título desse estudo é Heróis de Brumadinho, as estratégias de comunicação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais após o rompimento da barragem 1. O rompimento da barragem aconteceu em 25 de janeiro de 2019, é considerado o maior acidente de trabalho do Brasil, deixando 270 mortos. E é também a maior operação de busca e salvamento registrada no Brasil, por isso esse fato é tão relevante de ser estudado. As perguntas de pesquisa: quais foram as estratégias adotadas pelo setor de comunicação do Corpo de Bombeiros após o rompimento da barragem e se as atividades desempenhadas pelo setor de comunicação contribuíram para a formação da imagem de heróis de Brumadinho? O objetivo geral é analisar as estratégias de comunicação utilizadas pelo Corpo de Bombeiro nos primeiros 10 dias após a tragédia, e os objetivos específicos são identificar por meio de entrevistas como foi o atendimento à imprensa, como foram utilizadas as redes sociais e quais interações foram produzidas, e analisar de acordo com a literatura apresentada em que medidas as estratégias adotadas colaboraram para a criação e fortalecimento da imagem de herói da corporação. A gente começa esse estudo fazendo uma revisão da literatura. No capítulo 1, a gente aborda a importância da comunicação para a gestão das organizações, fazendo um breve histórico sobre a comunicação organizacional no Brasil e no mundo, a origem nos Estados Unidos, o desenvolvimento no Brasil durante o governo de JK, com a vinda das multinacionais, e os profissionais que são envolvidos nessa tarefa, citando o início com as relações públicas e hoje tendo uma comunicação mais integrada com diversos profissionais. Depois a gente traz algumas definições mais atuais de comunicação organizacional, mostrando que ela deixou de ser uma fase de comunicação mais informativa, quando era considerada comunicação empresarial, indo para uma fase mais de diálogo com o público-alvo, sendo assim essa comunicação utilizando diversas áreas de interface para contribuir na construção do sentido da organização. A gente também aborda a comunicação estratégica, que começou na década de 50, prevendo mais flexibilidade, integração dos processos e uma mudança comportamental dos gestores e também dos empregados, mostrando que se antes a comunicação ela era apenas uma área de apoio, hoje ela também precisa sentar na mesa de decisão e ela também não é mais responsabilidade de um único setor, é de toda a empresa, de toda a organização. Por isso, essa cultura de comunicação, ela precisa ser implementada, estimulada e os empregados capacitados. Como o Corpo de Bombeiros Militar é uma organização pública, a gente também traz conceitos de comunicação pública, principalmente a sua principal missão, né, que é o fortalecimento da cidadania, e também como ela é usada como instrumento de diálogo dos órgãos com a sociedade. E aí a gente faz de forma mais entrando mais no assunto de assessoria de imprensa, porque esse é o nosso objeto de estudo, a gente mostra qual que é a função do assessor de imprensa, né, que ele funciona como mediador das relações entre a organização e a imprensa, os primeiros produtos fornecidos pela assessoria de imprensa e a evolução para a era digital, onde ela já utiliza mais produtos mais virtuais, mais digitais. Nesse sentido, os profissionais precisaram ampliar suas atividades dentro do setor
e fazendo a divulgação tanto para o jornalista quanto para o público nas redes sociais. Sendo assim, as assessorias de imprensa podem ser mais caracterizadas como relações com a mídia. Aí, no capítulo 2, a gente traz os conceitos de mediatização, como a sociedade está cada vez mais sendo atravessada por ferramentas digitais e como elas são um recurso importante para a comunicação, principalmente nas organizações, já que há uma preponderância das narrativas nas redes sobre os fatos. A gente aborda bem rapidamente o conceito de comunicação em rede, para falar um pouquinho de redes sociais virtuais. Hoje a gente tem mais de 4 bilhões de pessoas presentes nas redes sociais, e todo esse público, né, toda essa visibilidade alterou como as organizações se comunicam e se relacionam. Em muitos casos, elas até substituem modelos tradicionais, convencionais de comunicação pelos modelos mais digitais. E quem deve gerir toda essa informação que está na rede é a comunicação, principalmente para a organização ganhar competitividade. A divulgação pelas redes sociais também é mais simples e mais rápida que nos meios tradicionais, visto que pelas redes eles conseguem atingir o público de forma direta, não passando pelo filtro, né, da imprensa. Mas ao mesmo tempo que você tem mais facilidade, você tem muito produto, né, sendo produzido, muitos diálogos, né, nas redes sociais, e para você conseguir pegar essa audiência, você precisa produzir cada vez mais um conteúdo que consiga seduzir e estabelecer laços fortes com as partes envolvidas. Nesse sentido, a gente traz algumas características que podem tornar os conteúdos mais interessantes, as formas de engajamento na rede, e entre elas, como as imagens têm um papel essencial nesse mundo tão visual que a gente está vivendo pelas redes sociais. E a gente traz também a importância, né, do que é a imagem, como a imagem ela é vista, né, pelos olhos do público, como a comunicação também agora tem essa missão de sustentar a imagem da empresa, e principalmente porque o conjunto dessas imagens vai formar a reputação, que é um ativo, né, que confere legitimidade e credibilidade para a organização. Já no capítulo 3, a gente aborda como nascem os heróis, a importância do símbolo e do mito para o homem, como a sociedade tem necessidade de criar heróis, pois ela precisa idolatrar figuras poderosas, e hoje designa uma história verdadeira, exemplar e significativa. Se antes a gente tinha aquele herói mítico, né, do conto, das fábulas, hoje ele precisa apresentar uma história verdadeira. O herói atual é aquele que tenta cumprir ao máximo a sua missão e vive por uma causa. A gente aborda também a jornada do herói de Campbell, é um estudioso que pesquisou a história de vários heróis de vários tempos, e ele chegou à conclusão que todos têm uma trajetória similar, sendo possível criar a narrativa de um herói seguindo um roteiro básico. O roteiro dele tem 17 etapas, e de forma bem resumida, o herói é aquele que vem do cotidiano, se aventura numa região de conflito, encontra provações, mas obtém a vitória. E se antes o herói ele era repassado, né, de forma oral, nos rituais das tribos, hoje ele é repassado pelos meios de comunicação de massa. Ele pode ser representado na fotografia, no cinema, no noticiário, na propaganda, esporte e espetáculos. E na nossa revisão de literatura, a gente vê que nenhum fenômeno de massa consegue se sustentar por muito tempo sem a presença de um herói. Se a gente tem a história, né, o roteiro de Campbell, a gente também tem um roteiro de Vogler, que foi criado para a adaptação do herói no cinema, e a gente tem de Pereira Lima também para o jornalismo. E Martinez, ela cita que é possível fazer uma combinação de todas essas jornadas para construir um roteiro e contar a história para leitores, telespectadores, ouvintes e internautas.
No capítulo 3, a gente ainda aborda como o bombeiro, como herói, faz parte do nosso imaginário. Desde a infância, a gente vê um bombeiro e a gente imagina que ele é um herói, tanto pelo ofício, né, pela função dele, que é de salvar vidas. Então, isso já vem desde lá da infância, né, faz parte do nosso imaginário. E todos os apetrechos, né, uniforme, capacete, tudo que o bombeiro usa reforça essa imagem para a gente. No capítulo 4, né, vem o estudo de caso. A gente começa. A metodologia que a gente, né, está utilizando é o estudo de caso de Win, com análise de conteúdo de Bardan. 2 unidades de análise representadas, que é a entrevista e a temática, e a análise foi do tipo transversal, quando é feito um recorte de cada tema. O IN, ele cita que antes de fazer um estudo, é realmente importante fazer a revisão da literatura, por isso a gente fez essa revisão, né, desses 3 capítulos que eu acabei de citar. E na coleta de dados, a gente fez entrevista com profissionais de comunicação que atuaram após o rompimento da barragem em Brumadinho, e também a gente fez coleta, né, do material produzido para o Facebook, Instagram e YouTube. Na entrevista com profissionais de comunicação, a gente buscou entender qual que é o histórico do profissional, a sua função, quais foram os desafios da demanda, como foi feita a demanda e os pontos positivos e negativos dos serviços prestados. Já nas redes sociais, a gente analisou o assunto, os comentários, compartilhamentos, fotos, reações e texto. Então, contextualizando, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ele é um órgão permanente de segurança pública. Aqui em Minas, ele possui 14 batalhões e mais de 5.000 militares. Em Brumadinho, é considerada a maior operação de busca e salvamento. Ela chegou a ter 422 dias de buscas ininterruptas, que foram suspensas em março do ano passado por causa da pandemia e retornaram em agosto do mesmo ano. Mais de 3.000 bombeiros, militares mineiros e de outros 16 estados, além de Israel, passaram pela operação. 259 corpos foram encontrados e 192 pessoas resgatadas com vida. E aí a gente começa uma análise do setor de comunicação. O setor ele tem 5 adjuntorias trabalhando de forma integrada, possui 18 militares de carreira, 3 com formação na área de comunicação e 4 servidores comissionados, sendo 2 jornalistas e um design gráfico. O setor utiliza produtos tradicionais de assessoria de imprensa, como press release, mailing list, mas também ferramentas digitais, como o aplicativo WhatsApp, o canal no YouTube e os perfis no Facebook e Instagram. O que a gente pôde perceber durante a entrevista, né, com os profissionais do setor de comunicação? A cultura da comunicação está implementada na corporação. Os militares, além deles terem a função de ofício, né, que é de salvar, eles são instruídos de como registrar as ocorrências, como proceder se tiver uma imprensa no local e também avaliar quais assuntos precisam ser levados até o setor de comunicação. A comunicação também é vista como estratégica pelo Corpo de Bombeiros, tanto que na primeira reunião, assim que teve o rompimento da barragem, a chefe do setor esteve presente, sentando na mesa de decisões, e isso foi crucial para que em 30 minutos após, um membro do setor de comunicação estivesse, né, indo para Brumadinho, que foi o tenente Pedro Ayrara. Ele chegou aí para Brumadinho na segunda aeronave que foi para lá. Então, isso mostra como o setor de comunicação é valorizado pela instituição. Dentre as estratégias traçadas, eles escolheram de forma muito rápida o porta-voz, que foi o tenente Pedro Arrada, que ficou no local após o rompimento. Após o rompimento, eles tiveram, né, a sensibilidade de organizar um espaço para a imprensa e, ao mesmo tempo, evitou que os jornalistas ficassem circulando na zona quente, que era o local onde estavam chegando, né, os corpos retirados em Brumadinho. Outra estratégia foi a atualização constante de informações,
Eram realizadas 3 entrevistas coletivas durante os primeiros 15 dias, não deixando margem para especulações, e as coletivas também eram organizadas principalmente de acordo com um pouco antes do horário mais tradicional dos telejornais. Houve também a disponibilidade dos membros do setor de comunicação. O atendimento era realizado ou por telefone ou de forma presencial e também pelo WhatsApp. A alta frequência das entrevistas, porque além das coletivas, entrevistas individuais eram agendadas, transparência e coerência nas informações divulgadas. Nisso o Pedro Arrara ele frisou bastante, né, que nenhum dado foi omitido, a não ser informações que poderiam gerar um caos no local. Todas as informações eram muito checadas antes de serem divulgadas, e o porta-voz ele era munido pelos jornalistas, munido de informações pelos jornalistas, sabendo o que ele precisava falar, e ele não, segundo ele não omitiu nenhum fato. Outra estratégia foi o envio de conteúdo para diversas plataformas, como por e-mail, por WhatsApp e postados nas redes sociais. E aqui a gente traz um exemplo de como essa comunicação pelo WhatsApp funcionou. Aqui o horário estava, porque era horário de verão, mas a primeira mensagem foi divulgada para a imprensa 31 minutos após o rompimento da barragem. Não era uma informação que confirmava, mas mostrava a disponibilidade do setor de comunicação em informar. Essa ferramenta do WhatsApp funcionou bastante no atendimento à imprensa. Eles tiveram 235 jornalistas cadastrados em cada grupo, sendo que eles tinham 2 grupos e eles conseguiam informar diariamente sobre Brumadinho. Eles também adotaram uma comunicação reativa, o setor respondia quando surgiam informações negativas sobre o trabalho da corporação e abasteciam as redes sociais de forma frequente. Aí a gente traz, né, o perfil nas redes sociais. Eles têm mais seguidores no Facebook, mas contudo, eles fizeram mais postagens no Instagram e também foi nessa rede que eles tiveram maior engajamento. O YouTube foi pouco utilizado, né, pela corporação. Então, em média, foram realizadas 3,9 postagens no Facebook por dia e 5,2 no Instagram. E as 39 postagens do Facebook foram compartilhadas mais de 17.000 vezes. Como a gente citou na revisão, né, da literatura, o uso de imagens foi muito explorado pelo setor para chamar a atenção do público. 35 fotos mostravam os militares ou os equipamentos utilizados nas buscas, o corpo sujo de lama, o cansaço da equipe, as dificuldades encontradas também eram retratadas e postadas. Um outro uso que eles fizeram foi o uso do close, né, eles fizeram muito close de bombeiros sujos de lama. E de acordo com a literatura que a gente apresentou, esse close ele reforça o esforço dos militares, gerando afeto, empatia e engajamento nas redes. Em relação ao texto, o texto, a principal característica, ele era informativo. 4 foram escritos em primeira pessoa, que também contribui para gerar proximidade com o público, e em 6 postagens a gente observou técnicas de marketing de conteúdo. Começa acima, quando chega a exaustão e a saudade da família, concentramos na missão. Esse tipo de texto contribuiu para criar uma conexão emocional com o público, citando o esforço e o comprometimento dos militares para salvar vidas. Aí a gente traz os cálculos de engajamento, né, nas redes sociais, de acordo com a Rosa, e aí a gente vê que o Instagram, de acordo com esses cálculos, teve um engajamento maior e um engajamento considerado excelente. E aí, a última análise, a gente vê como que essa jornada que foi traçada nas redes sociais, se ela tem a ver com a citada por Martinez. E aí a gente vê que sim, que vamos supor, a primeira postagem, a travessia do primeiro limiar, mostra a chegada da corporação em Brumadinho. Quando a equipe de Israel chegou, que seria
testes aliados e inimigos. A Caverna Profunda ocorre um intenso processo de internalização do herói. A Aprovação Suprema mostra essa postagem, o tamanho do desafio, né, que era tanto 14 milhões de toneladas de rejeitos, né, que eles tinham que vasculhar, e nesse dia também choveu, dificultando os trabalhos. O encontro com a deusa mostra um apoio da população à corporação, e aí a gente cita como recompensa o dia que eles publicaram um vídeo sobre, né, já era o 7º dia de buscas, que é uma data marcante, e eles receberam mais de 2.600 comentários positivos. Em relação aos comentários nas redes sociais, foram mais de 14.000. A palavra herói apareceu 2.511 vezes, assimilar guerreiro quase 1.000 vezes, e a palavra abençoe, que exprime o sentimento de fé e apoio, apareceu mais de 2.000 vezes. E aí essa manchete é só, né, um exemplo de como a mídia também considerou os bombeiros como heróis de Brumadinho. E aí a gente chega à conclusão que, na vida real, o bombeiro representa o papel de herói e isso faz parte do nosso imaginário. Contudo, se a imagem do herói ela precisa ser transmitida e reforçada, o setor de comunicação, ao exercer a função de informar, contribuiu para potencializar esse símbolo no nosso imaginário. O setor de comunicação desempenha uma comunicação estratégica, que apesar da adversidade e complexidade da tragédia, a equipe estava preparada, agindo rapidamente. E o setor atuou em 2 frentes: atendimento à imprensa e abastecimento das redes sociais. O ponto forte das estratégias traçadas foi a escolha do tenente Pedro Ayrara como porta-voz, pela serenidade e tranquilidade, e também pela transparência, né, na conduta que ele seguiu durante após o rompimento. E o ponto fraco é, assim, que eles não postaram as imagens no mesmo dia, apesar delas terem sido gravadas, e nem utilizaram muito o canal do YouTube. Contudo, eles explicaram que não era impossível fazer a postagem no dia por questões técnicas, porque Brumadinho não tinha rede de internet, e a questão do YouTube é porque eles preferiram realmente utilizar o Instagram, a divulgação. Pela conversa, né, pelas entrevistas, a gente pode perceber que a jornada do herói, ela não foi planejada pelo setor de comunicação, mas ela pode ser percebida nas postagens, nos perfis do Facebook e no Instagram. As redes sociais da corporação contribuíram para reforçar a imagem de heróis de Brumadinho, com as mensagens demonstrando as dificuldades, o esforço, o cansaço e a permanência na busca pelas vítimas em um cenário tão adverso, mobilizaram ainda mais a imagem que temos do bombeiro desde a infância. E na nossa literatura, na revisão de literatura, a gente cita que toda a história precisa de um protagonista, né? Então, os militares do Corpo de Bombeiros foram escolhidos não só pelos feitos realizados no salvamento, que é indiscutível, mas também pela visibilidade alcançada na mídia e nas redes sociais, para serem heróis de Brumadinho. É isso. Obrigada. Obrigada, Aline, pela exposição. E nós vamos passar agora, então, a palavra para a banca. Quero destacar que a banca, as professoras Isaura Mourão e Ila Rodrigues já participaram da qualificação, da banca de qualificação da Aline. Então, é muito bacana quando a gente pode contar com a mesma banca, tanto na qualificação quanto na defesa, porque a banca tem a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do trabalho, porque o nosso objetivo é esse, né? É acompanhar, é ajudar, é orientar. Então, a Aline pode se julgar uma privilegiada por contar com a mesma banca, tanto na qualificação quanto agora na defesa. Então, agradecendo mais uma vez a participação aí das professoras tão queridas, Isaura e Ila, eu passo a palavra para o membro externo, que é o que a gente sempre faz. Então, a gente sempre convida
primeiro para falar quem é de fora. Então, convido a professora Isaura. Isaura, muito obrigada por sua participação aqui conosco mais uma vez, e a palavra é sua. Imagina, e aí a gente é de fora e tem esse desafio de começar a dizer, né, de trabalhos que são bem elaborados e que tem tanto significado para quem faz, para quem orienta, né? Eu começo, boa tarde para todos vocês, boa tarde, Naí, Aline, Ila, Débora e demais participantes dessa banca. Eu começo até agradecendo, né, ao UFOP, ao PPG-Com da UFOP, a professora Naí, a Aline, pelo convite, e falando, inclusive, da importância de a gente acompanhar, né, um mestrando ou um doutorando desde a qualificação. Isso faz com que a gente consiga perceber essa trajetória e o quanto esse estudante, esse pós-graduando, ele entra na pesquisa a partir, né, ou também com os comentários que a banca de qualificação faz. E como entrou, né, Aline? Nossa, entrei, né? Que diferente. Foi fundamental a qualificação, né? Então, assim, é claro que quando essa é uma vantagem da qualificação, é a gente observar, de fato, esse aprofundamento e essa evolução, né, do pós-graduando no desenvolvimento da pesquisa. E é claro que a gente vai lá, né, a gente vai lá naquela inicial, no primeiro parecer e tal, e a gente vai na pesquisa, para tentar entender isso melhor, no sentido de qualificar mesmo, de trazer esses pontos que são positivos no trabalho que foi desenvolvido. Eu fiz aqui o meu parecer por escrito, vocês sabem que eu preciso escrever para eu me conduzir, senão eu me perco. Então, assim, eu agradeço o convite para a participação, é muito bom a gente ter essa possibilidade de acompanhar desde o início, e eu começo falando da qualidade do texto da Aline, né, e como que essa reorganização que você fez na sua dissertação nos convida muito mais à leitura. Então, você já tem um texto muito bom, e eu acredito que essa organização, ela fez com que a gente entrasse, assim, com mais gosto, de uma forma muito mais fluida, né, na compreensão do seu processo de pesquisa, porque a gente precisa ter a compreensão do seu processo de pesquisa. Então, a gente consegue ver, né, o cuidado que você teve com a pesquisa e o esforço e o empenho no seu desenvolvimento da dissertação, né, o quanto você busca os conceitos, o quanto você busca aprofundar nessa compreensão conceitual para poder fazer essa discussão que foi extremamente rica e que foi extremamente bem feita. Então, eu quero parabenizar pelo trabalho que você fez, que é um belíssimo trabalho, que foi o que eu coloquei, com uma análise de conteúdo muito bem desenvolvida. E uma questão que eu tinha colocado lá naquele momento era a introdução. Gente, a introdução ficou, assim, ótima, e ela, de fato, ela apresenta o seu trabalho, né? Ela nos mostra o que a gente vai encontrar na sua dissertação. Então, acho que a introdução ficou muito boa. Tem uma coisinha lá só que eu sugiro para você complementar, mas é coisa muito simples, que é só mencionar, né, os seus procedimentos metodológicos, assim, com, sei lá, quatro palavras, e eu até marco lá no texto que eu posso te passar. E eu chamo a atenção também para a forma como você traz para a sua análise a noção de herói como narrativa, né, e ao ler a sua dissertação, e também aqui na sua... Eu já fiquei me perguntando, e eu volto a me perguntar na sua apresentação, de fato, eles não fazem isso como uma coisa planejada, né, mas a gente já sabe que essa é uma narrativa que já é construída. A gente já tem nesse profissional essa ideia de herói.
e são profissionais de comunicação e profissionais que têm uma clareza muito grande desse tipo de narrativa que acabam trabalhando essas questões. Então, pode até ser, isso é uma questão para a gente até se perguntar, porque, não, eu não planejei, eu não peguei o Camp, ou o outro autor, que me esqueci, me fugiu o nome, o Martinez, para fazer essa trajetória imagética na narrativa, de colocá-lo como herói. Mas nós temos essas noções, né, enquanto profissionais de comunicação. Então, de certa forma, eu até acho que essas narrativas, elas acabam sendo construídas até intuitivamente em função do nosso cabedal conceitual, teórico, da nossa compreensão de comunicação. Então, é interessante que quando, no final, na sua conclusão, que você traz essa questão, essa informação, e agora na apresentação eu falei, bom, tudo bem, você não planejou dessa maneira, mas de fato são profissionais que sabem quais as estratégias devem ser tomadas, e foram estratégias que foram tomadas com muito cuidado, né, e que levaram, eu até acredito que tenha sido uma coisa que ela foi casando com a percepção que as pessoas acabavam tendo, né, desse trabalho que foi, que mobilizou muito as pessoas, mexeu muito com as pessoas, né, como você mesma disse, foi um acontecimento, uma tragédia que a gente não tem igual na história. Então, eu acredito que a forma como você lidou com os conceitos da comunicação, né, e que você trouxe essa noção do herói como narrativa, eu acho que foi assim, eu coloquei aqui que eu acho que isso foi a alma, de fato, da sua pesquisa, né, que foi a principal discussão que você levanta. E você mostra a potencialização dessas ações da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, especialmente pelo uso das mídias digitais e das redes sociais digitais, né? Então, pela minha leitura, então, eu tinha de ter falado logo no início, essa leitura, ela é muito de cada professor, então é o olhar que a gente tem, né, para o seu trabalho. Mas, assim, a sensação que eu tive é que o diálogo entre a construção dessa narrativa e as noções de comunicação organizacional, comunicação estratégica, assessoria de imprensa e o potencial da comunicação digital e das redes sociais digitais foi muito, muito bem construído, tá? E dessa vez, nessa entrega final, eu acredito, eu achei super interessante a clareza do seu objetivo de pesquisa e dos objetivos específicos que está nas páginas 72 e 73. Lembra que a gente pontuou que, né? Então, de fato, sua dissertação foi reorganizada, né, depois da qualificação, e ela ganhou um novo tom, né? Eu acho que ela ganhou um novo tom e ela teve uma delineação bem diferente, bem interessante, e isso associado ao seu texto, que é fluido, fácil de ler, muito, muito legal isso aí. Então, eu vejo a lógica da sua pesquisa encadeada, né, de uma forma que consegue conduzir melhor o leitor na apreensão do seu trabalho. Mas, eu estou aqui com o meu olhar, né? Eu estou aqui no meu papel de banca. Claro. E eu queria pontuar algumas questões que eu trago para avaliação mesmo de vocês, mas são coisas pontuais, coisas simples para vocês de avaliarem, a gente mexe, não mexe, algumas coisas são até de redação, que aí é uma revisão que eu considero que é recomendável, aliás. Então, no resumo, eu senti falta de ver no resumo um pouco o seu objetivo e os procedimentos que foram utilizados na realização da pesquisa. É sempre importante a gente estar
assim como a introdução, né, nos mostra o que a gente vai encontrar, eu acredito que no resumo de um artigo, de uma dissertação, de uma tese, a gente precisa sinalizar ali no resumo qual é o meu percurso e qual é o meu caminho. Então, eu senti falta de você trazer isso no seu resumo. E aqui, volta a Isaura aqui, Ferrinho de dentista, questionando a presença de um item na sua fundamentação teórica. Você sabe qual é, não sabe? O dos profissionais? Não, esse você saiu com ele. Da comunicação pública. Ah, tá? Não, eu imaginei que era esse mesmo. Eu fui um pouco desobediente, mas depois... Não, deixa eu só... não que você tenha que ser obediente, Aline, de jeito nenhum, porque o mestrando, né, o pós-graduando, a pesquisa é sua, você precisa ter essa liberdade, né, então, não é uma questão de obediência, mas, assim, eu vou questionar novamente em função do que eu vi, né, do que eu vi no seu trabalho concluído e de como é que eu percebo esse item na sua dissertação. Eu entendi, você coloca, inclusive, na sua apresentação, que o Corpo de Bombeiros se configura como uma organização pública. Ok, isso é fato. No entanto, na sua dissertação, na leitura que eu faço da sua dissertação, e como eu pontuei logo no início, que eu achei que ficou muito mais claro agora com o seu objetivo e objetivos específicos, você não trata de comunicação pública. Você trata de uma narrativa capitaneada pela assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, utilizando mídias sociais digitais, né, e construindo a imagem de herói para a organização e seus integrantes. E aí, eu vou até justificar, inclusive, a minha fala, para você não achar que é só implicância minha. Imagina. Porque, assim, quando você vai... na análise de conteúdo, você demonstra por meio da análise de conteúdo e você recupera na sua análise, né? Você utiliza um material muito vasto, muito rico, né? E você, na sua análise, você recupera, né? A construção dessa narrativa e você promove o diálogo com praticamente todos os conceitos que você aciona na sua fundamentação teórica. Mas você não fala absolutamente nada de comunicação pública. Se você observar, a expressão comunicação pública, ela não foi acionada nem na análise do seu material, nem na conclusão da sua pesquisa. Então, é nesse sentido que eu aponto, né, que eu pontuo, que para mim é desnecessário, porque ela não me parece encaixar na discussão que você propõe. Eu sei como é difícil a gente cortar, eu sei como é difícil a gente... mas eu já fiz isso, eu acho que isso é importante, eu tenho que falar. Mas, assim, claro, isso fica, né, é uma coisa que vocês têm que avaliar, mas eu vejo ela como tipo assim, um apêndice, aquela coisa assim que não acrescenta absolutamente nada. Eu precisei colocar porque eu sei que é uma organização pública, mas na sua lente, na sua pesquisa, você não trata de comunicação pública, você trata de construção de narrativas, de utilização de redes sociais digitais, que não traz, né, na análise que você faz, essas questões que são inerentes, né, conceitos inerentes ou função da comunicação pública. Mas, claro, essa análise é de vocês, tá? E aí, eu faço aqui, eu deixei sinalizado algumas coisas, né, para te passar. Uma delas eu quero chamar a atenção, que é quando você fala das dimensões da comunicação organizacional de Baldissera, e que você fala, inclusive, na apresentação, e que você destaca uma delas, que é a organização comunicante. Aqui,
e eu falo isso muito em função por ter convivido com o professor e saber o que ele propôs quando ele coloca essas 3 dimensões. Quando a gente separa e fala de uma dimensão, a gente não está na perspectiva que é proposta pelo autor que cria esse conceito. Porque ele cria essas 3 dimensões da comunicação organizacional muito para sinalizar que eu não posso pensar em comunicação organizacional só nessa comunicação que é feita pela área de comunicação da empresa, né, ou essa comunicação que contém a fala autorizada da organização, mas que ela tem a organização comunicada, que é essa fala autorizada, a organização comunicante, que não necessariamente está relacionada à fala autorizada, mas que tem relação com a organização, e a organização falada, que é todo o processo de comunicação que não tem qualquer relação com a organização, mas se refere à organização. E o autor propõe isso exatamente para nos mostrar que a comunicação organizacional é tudo isso. E essas 3 dimensões, eu não consigo analisá-las separadamente, porque elas são interdependentes e muitas vezes elas são imbricadas, né? Então, quando a gente fala de comunicação com empregados, por exemplo, eu estou falando da organização comunicante e da organização comunicada. Então, é muito mais... essas 3 dimensões são muito mais para a gente ter uma lente didática, um olhar para a compreensão da complexidade do processo comunicativo, também no âmbito das relações organizacionais. Tá? Então, assim, tudo bem, eu entendi o que você quis dizer, mas, assim, ela não... essa forma como você se apropria desse conceito não coaduna com aquilo que o autor propõe, porque ele propõe que a gente tenha essa compreensão da comunicação organizacional nessas 3 dimensões, tá? Muito mais para a gente pensar didaticamente. E aí, algumas coisinhas aqui de ABNT, barragem 1, em alguns lugares parece B minúsculo e talvez tenha que ser caixa alta, porque é o nome da barragem, em outros lugares. Então, assim, coisas que são de revisão. Tem uma pergunta para fazer aqui, e um outro comentário só. Um único parágrafo, na página 144, não me lembro mais se é o primeiro ou o segundo parágrafo, mas eu vou dizer e você vai saber qual é. O tom desse parágrafo é de uma análise, é como se fosse feito uma análise de uma consultoria. Você faz você busca identificar e você vai lá dar o seu parecer como consultor. Eu coloquei aqui que eu não sei se isso cabe, né, na pesquisa ou na sua pesquisa para vocês avaliarem. E uma pergunta você tem a autorização do uso das entrevistas, não tem? Tenho para colocar... Para a minha sugestão, não sei o que você acha, Naira, anexar também, né, porque isso é uma questão de comitê de ética, eu não sei como funciona na UFOP, mas isso talvez seja interessante colocar. Então, dito isso, Aline, eu quero te dar os parabéns, a você e a professora Nair, eu acho que ficou um belíssimo trabalho, uma construção, assim, muito bem feita, e, assim, ajustes, eles são possíveis, você tem que avaliar se vocês acham que deve ou não, né? Então, trata-se desse meu olhar para o seu trabalho, e que, assim, fiquei super feliz de ver o quanto você avançou, o quanto a sua dissertação cresceu da qualificação para cá. Então, assim, acho que o que mais importa dizer nesse momento é isso, né? E esses ajustes são coisas que para vocês avaliarem, mas ficou um trabalho muito legal.
Ai, obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada, professora Isaura, pela avaliação e pela leitura tão cuidadosa e tão carinhosa do trabalho da Aline. A Isaura sempre faz isso, né? Tem uma leitura muito, muito dedicada. Obrigada, viu, Isaura? Aline, você quer responder, professora? Não, só quero comentar que a comunicação pública é porque eu ia seguir para uma análise que fala que a comunicação ela não deve promover ninguém né, do setor, enfim. E isso foi um pouco que eu senti na hora que eu fiz as entrevistas, que senti um ar de promoção do porta-voz. Mas no meio do caminho eu meio que fui seguindo e depois falei, mas eu acho que é tão legal falar de comunicação pública, mas enfim, eu concordo, mas é porque tinha realmente essa abordagem, sabe, tanto que na hora que eu cito, né, quem é o Pedro, como que ele foi destaque na mídia, pessoa que sabe mais da vida dele e tudo mais, eu queria entrar um pouco, mas depois eu vi que estava crescendo demais. Outra pesquisa. Essa seria outra pesquisa, não é, Nay? Sim, sim, sim. Que lá na parte tem, né, na coleta de dados, a gente fala um pouco dele, né, quem que é o perfil e tudo mais, mas depois eu abandonei, mas, enfim. E só para comentar, que você falou aí a questão, né, o surgimento dessa ideia de fazer esse trabalho, foi quando eu ouvi de um próprio empregado da Vale, que estava lá no dia do rompimento, que salvou vidas, e a pergunta dele foi essa, por que só o bombeiro é herói? Por que a gente que estava lá também não é? E foi daí que acendeu essa luz, sabe? De pensar que a comunicação tinha contribuído com essa imagem também. Foi dessa fala dele, eu falei, é mesmo, teve tantos órgãos que trabalharam lá também, por que a gente, né, não vê falar esse heroísmo por parte de outras pessoas que trabalharam? Então, só para contextualizar, que partiu realmente daí dessa percepção, dessa conversa. Bom, então, mais uma vez, reforça aquilo que eu pontuei lá no início, não é por acaso. Né? Eles perceberam isso e foi um trabalho de construção de imagem, assim, espetacular, é um case mesmo, né, virou um case, mas, assim, eu posso não ter seguido o roteiro, aquele roteiro, mas, como profissional de comunicação, intuitivamente, eu sei o que é importante valorizar para ganhar essa imagem, esse carinho e etc. Né? E você pontua isso muito bem na sua análise. Né? Na apresentação você mostra isso. Né? Então, por mais que eles digam que não tenha sido planejado, ela é uma comunicação intencional. E por isso é que ela é uma comunicação estratégica, porque ela é intencional, e aí, não sei se você percebeu, eu acho que ajudou muito você trazer a ideia de reputação, a noção de reputação para o seu trabalho, porque é isso que o Corpo de Bombeiros faz, né? Ele vê, de alguma forma, ele pode até dizer que isso não foi intencional. Meu Google ouvindo aqui. Mas, de alguma forma... ouvindo e respondendo. Daqui a pouco ele vai começar a analisar. Participar da banca. Mas tenha certeza, nenhuma comunicação é feita sem intenção, sabe? E se você tem profissionais que são bons profissionais de comunicação, eles vão perceber e eles vão trabalhar no sentido de potencializar a imagem da organização e por aí vai. Então, assim, não é por acaso, pode ter certeza disso, não é mesmo. Ok, está satisfeita, Isaura? Muito, eu acho que ficou um trabalho muito legal, e acho que é legal a gente ver esse encadeamento mesmo, né, como é que o pós-graduando, ele... eu falo sempre que eu acho que a qualificação é a parte mais importante, é na qualificação que você define o trabalho, né, de uma maneira geral. Exatamente. Então, obrigada, Isaura. Eu passo a palavra, então, para a professora Ila Rodrigues, que é professora do nosso programa de pós-graduação em comunicação da UFOP. Mais uma vez, Ila, muito obrigada por sua presença aqui conosco, sua presença sempre generosa, competente, carinhosa. Muito obrigada por sua participação. A palavra é sua. Boa tarde, então.
Obrigada novamente, agradecer Nair, agradecer a Aline. É um prazer estar com a Isaura de novo, mesmo ela com o coração apertadinho aí, viu, Isaura? Sei muito bem o que é isso, mas vai dar tudo certo, viu? Conte conosco. Ô, Aline, eu vou fazer uns comentários gerais só, e depois vou trazer duas questões apenas que o seu trabalho me suscitou, tá bem? Uhum. Eu queria agradecer, assim, eu agradeci aqui pelo convite, né? Mas eu quero agradecer também porque a gente aprende muito, né? E também agradecer porque eu acho um privilégio a gente participar dessa trajetória dos alunos, né? Dos pós-graduandos, a Isaura falou, assim, e ainda mais a Aline, sabe? Que é uma trajetória, assim, atravessada pela TV, né? Pela correria imposta pelo mercado. Eu sei bem o que é isso, viu, Aline? Abraçar, aí sabe bem, Também. abraçar tudo, né? O mestrado, trabalhar, né, Isaura? Cuidar de filho. É difícil, então. Acho que nessa hora a gente tem que parabenizar a família também, o Nilton, o Rafael, né? Todo mundo que participa um pouco dessa conquista. Então, e eu acho que você aprendeu isso com a Nair, né? Polva, eu chamo Nair de polva, porque ela tem 8 braços, com cada braço ela faz uma coisa, ela faz tudo ao mesmo tempo. Desde que eu conheço Nair, que Nair é assim, Foi a nunca vai primeira mudar. conversa com ela foi desse jeito, viu, Ila? Nair, eu tenho um Você grande não amigo, Exatamente. interrompendo, foi seu estagiário e te adora. Quem que é? Rogério Tavares. Ah, eu amo o Rogério. Eu também, meu amigo do peito. Rogério, quem não gosta de Rogério, né, gente? Vamos combinar. Mas, enfim. Então é isso, tá, Aline? Parabéns duplamente, assim, por causa da Obrigada. trajetória, que é difícil. Eu queria começar esses comentários gerais partindo de um lugar muito engraçado, são essas suas palavras-chave aqui, porque quando eu bati o olho nelas, que é estratégias comunicativas, né, redes sociais, heróis e Herói. Brumadinho, né? Eu me veio assim, me veio à mente assim esse momento delicado que a gente está atravessando, que é de uma crise sanitária que deixou, né, mais de 500.000 de mortos aí, mas também uma crise política, né, com sobressaltos assim de cunho econômico e ambiental também, né? Mas é que essas palavras-chave do seu trabalho, elas sozinhas, eu não sei nem se você e Naia atinaram para isso, mas elas dão toda a relevância do estudo, sabe? Nesse tempo de agora, porque aqui não se está falando só de estratégias de comunicação, né, por si só. Não é uma discussão assim, limitada à concepção dessa ferramenta e ao tipo de prática que ela proporciona, falando assim dessa primeira palavra-chave, né? A gente está falando de estratégias que informam decisões de gestão, né? E gestão que envolve empresas, mas que também envolve autoridades, que também envolve autoridades públicas, né? Governo. E também não se está falando aqui de um universo limitado de comunicação, a gente está falando das possibilidades oferecidas pelas redes sociais, né? Que eu lembrei assim, eu e Nair, principalmente, né, a gente não podia imaginar quando a gente estava no mercado, andando para lá e para cá com os gravadores desse tamanho, né? Os celulares enormes, né? A gente não imaginava nunca, assim, dispositivos com o grau de potencialidade que a gente vê hoje nas redes, né? Que essa sua segunda palavra-chave. E nem os riscos, por exemplo, também, ver países elegerem, a partir dessas redes principalmente, né, pessoas que construíram sua imagem nelas, né, tipo Trump, o próprio Jair Bolsonaro, né, e tal. E a outra palavra-chave que é Brumadinho, né, também, porque quando a gente pensa hoje nesse lugar, principalmente quando a gente está aqui em Mariana, a gente pensa nesse município, a gente não está pensando só nas questões ambientais ou na mineração, né? A gente está pensando também nas relações de trabalho e nas decisões de gestão que envolvem esse tipo de tragédia. Tragédia como a de Brumadinho, como a de Mariana, né, Bento Rodrigues lá, Itabirito, que invariavelmente afetam, sobretudo, os mais fracos, assim, as populações menos favorecidas, né? E a gente já tinha
para o fato de que a comunicação no âmbito da imprensa, mas também das organizações, né, é que conta essa história, né? E é engraçado porque esses aspectos todos que eu assim, eu quis ressaltar aqui, eles estão fundados nessas três primeiras palavras-chave que eu estou mencionando, que é essa de estratégias, né, comunicacionais ou comunicativas, né, redes sociais de Brumadinho, elas ganham mais sentido quando a gente aciona o outro termo, que é heróis, né? Porque você não está falando da comunicação, você não está falando só da comunicação trabalhada por uma instituição, no caso aí o Corpo de Bombeiros, mas de como essa instituição é efetivamente vista e como ela vê a si mesma nesses cenários que são configurados a partir de acontecimentos trágicos. E essa é uma discussão, a meu ver, muito relevante nesse momento que a gente atravessa, porque significa refletir sobre a maneira como os gestores, públicos e privados também, montam as narrativas sobre si próprios, né? De como o cidadão comum recebe e assimila essas narrativas. Então, acho relevante por isso, sabe? Por isso que eu estou falando assim, como que as próprias palavras-chave dão o tom, assim, do seu trabalho, né? E outro ponto que eu queria incluir aqui nesses comentários iniciais, que eu acho que a Isaura falou um pouco também, é a organização do trabalho, né? Eu me lembrei, fui lá também atrás, né, acionar a qualificação. Eu me lembrei muito da fala da Isaura, né, que abriu muitas portas, e agora você chega com essa estrutura que é muito precisa, assim, no sentido das escolhas que você fez, diante daquela conversa que a gente teve aqui, diante de tudo que ela disse também, que eu disse também. Eu estou ressaltando essa coisa, Aline, das escolhas, porque eu acho que esse exercício, assim, da definição das coisas, é um dos maiores desafios quando a gente está fazendo uma dissertação, sabe? Definir por onde ir, depois fazer esse caminho concretamente, né? E assumir essas opções que a gente mesmo estabeleceu, né? Com a ajuda do orientador, claro, mas tem a ver com essas escolhas que a gente faz, né? E esse trabalho que você apresenta aqui, ele evidencia com muita clareza, eu acho, assim, essa intenção de já iniciar a reflexão a partir do caráter essencial das ferramentas de comunicação e da assessoria de imprensa, mas considerando principalmente esses episódios marcados por eventos trágicos, né, que envolvem o cidadão comum, as instituições públicas, né, empresas tipo a Vale, né? Tanto que você começa, o capítulo 1, quando você encerra com o papel da assessoria de imprensa dentro das instituições, ou seja, a maneira como cada organização é afetada, né, como ela se faz ver a partir do tipo de relação que ela estabelece com esses profissionais do jornalismo. Então, isso tudo é importante na estrutura do trabalho, porque eu vejo assim, eu acho que foi a partir dessas reflexões que você tomou essa questão dos heróis também, especificamente essa coisa da jornada do herói, né, para sustentar essa hipótese, não sei se eu vou chamar de hipótese, essa desconfiança, que embora eles não se vejam, pelo menos não digam, né, que se vejam como heróis no sentido mais romântico do termo, vamos falar assim, isso que a Isaura falou, né, os bombeiros saíram sim das narrativas sobre a tragédia de Brumadinho como heróis, porque já são, é assim que eles estão, né, no imaginário, né, assim, essa intenção, né, essa intenção que é de manter essa imagem mesmo, né. Uma coisa que se deu em larga medida, nesse caso de Brumadinho, em função do tipo de comunicação estabelecida com a imprensa, como você mostra lá, e com a população também, né, pelas redes sociais. É com esse exercício que você adentra, né, que você vem caminhando assim para entrar no estudo de caso propriamente dito, né? Então, acho que a dissertação ficou amarradinha, assim, nesse sentido, né? Você conseguiu trazer uma reflexão relevante para a discussão da maneira como algumas organizações podem ser bem-sucedidas, né, nas narrativas que elas constroem sobre si mesmas, né, ainda que em momentos de calamidade, assim, né, de catástrofes e tal. E só um pouquinho antes de passar para essas questões que eu trouxe para você, eu queria ressaltar também outra coisa que eu acho que a Isaura falou aqui, é o seu empenho, assim, sua dedicação na condução dessa pesquisa. Eu acho, assim, que merece
destaca esse trabalho árduo das entrevistas, sabe? Que tiveram que ser autorizadas, que foram supervisionadas, né? Que foram presenciais, não, isso tudo no ano pandêmico, né? Acho que vale mencionar também esse cuidado, um cuidado de cunho metodológico, eu acho, assim, de se definir e de dizer as dimensões traçadas para a realização dessas entrevistas. Aquele quadro 3, eu acho, que você põe lá na página 78, deixa eu só ver minha anotação, 78, que merece ser mencionado, assim, porque é um cuidado, assim, de expor essas coisas, né? É bom para a pessoa que vai consultar um trabalho acadêmico, né? E também uma exposição cuidadosa que você faz das suas decisões em relação ao material coletado, tipo, o que, como e quando observar os produtos de comunicação efetivamente trabalhados pelos bombeiros, né? E essa exposição dos critérios para a escolha dessas plataformas que foram examinadas, né? Porque são elementos que vão justificar lá adiante a definição das categorias, né? Elencadas. Que aí assunto, comentário, né? Compartilhamento, Curtida. reações, é, a, por último, eu quero destacar também a importância dessa recuperação temporal que você faz do histórico da barragem, né, da situação de inativa até a tragédia, acessando aquelas informações que constam lá, eu acho que é nos documentos, né, apresentados pela Vale ao Ministério Público. Aquelas fotografias Vale, né, elas são tão impressionantes exatamente que elas dão a dimensão, né, da tragédia, do trabalho feito ali, e esse perfil que você faz do Pedro Aihara, é assim que fala o nome dele? Aihara, que nos permite compreender melhor, né, o peso da figura dele nessa cobertura feita pela imprensa. E aí, Aline, repetindo a Isaura, cumprindo a função de banca, Meu Deus. vou ter duas questões para você, que é ótimo, que a gente sempre faz na banca, né? Vamos discutir e dar pitaco para gerar uma conversa boa, né? Mas a primeira questão que eu trago, Aline, tem a ver com a maneira como muitas vezes a narrativa, claro que eu estou trazendo uma visão minha, né? Muitas vezes uma narrativa sobre um determinado tipo de salvamento, nesses episódios trágicos, você cola numa instituição e não em outra, sabe? Então, por exemplo, eu lembrei, Nair vai lembrar também, do trabalho dos bombeiros na Vila Barraginho, em 92. Ô, gente, eu lembro esse ano porque eu estava grávida de 8 meses da Luísa. Foi a primeira vez que eu vi uma cobertura internacional, assim, de pertinho também. Porque naquele episódio, Aline, a terra caiu, engoliu a Nair e Isaura devem lembrar, né? Engoliu mais de 100 casas. Acho que foram 36 pessoas que morreram, assim, vários feridos, né, desabrigados e tal. Engraçado que os bombeiros estavam ali ativos, impressionante o trabalho deles, e muito sensíveis também, inclusive comigo, Aline, que eu estava grávida, eu queria descer, romper aquele cordão de isolamento, eles não deixavam de jeito nenhum. O Eduardo Costa, que foi lá com o meu gravador, fez as perguntas e voltou para mim, né? Mas a imagem foi à noite, né, Ilna? Né? E foi à noite a barraginha, né? Não, foi 2 horas dia? da tarde, Naí, que caiu. Foi igual, foi hein, Mariana? Foi 2 horas da tarde, tanto que morreu muita mulher e criança, porque os caras... Foi igual em Mariana também, que foi de dia, morreu menos gente porque foi de dia. Tinha pouca gente em casa. Isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. E assim, a terra tinha uma empresa mexendo no entorno, né? E a terra caiu. E aí os bombeiros ficaram feitos loucos lá. Quem trabalhou mais são os bombeiros e a Cruz Vermelha, mas na cobertura, uma coisa que me chamou a atenção, lendo o trabalho de Aline, o Nair, é que não sei se você lembra também, a imagem de herói ficou com a Cruz Vermelha. Engraçado isso. Colou na Cruz Vermelha, sabe? E embora os bombeiros estivessem ali, né? Porque a Cruz Vermelha estava coletando, na verdade, aqueles corpos, né, gente? Não tinha muito o que fazer ali. Os bombeiros, sim. E eu fiquei pensando, Aline, no poder das redes sociais, sabe? Porque se a gente tivesse as redes, eu acho que os bombeiros trabalhando como eles trabalharam no caso de Brumadinho, né?
E eu fico pensando assim, muito, né? Poder, tanto que muitas vezes o que migra para a rede é o que vem na TV, né, gente? Mas, assim, outros dispositivos eu acho que não teriam o mesmo efeito que você mostra, o efeito das redes, esse que você mostra no caso aí do Brumadinho. Eu digo os bombeiros Ô, não Ila, tivessem, tanto esses, Ila, os bombeiros de Brumadinho, né, que eu tô falando. Ila, Oi, a sua oi. conexão está um pouco instável. Talvez se você tirar a câmera, ajuda um pouco. Quem sabe? Vamos lá agora. Olha se melhorou. Ah, melhorou, Melhorou. melhorou, melhorou. Vamos lá. Melhorou? Vocês querem Melhorou que eu sim. volte para algum Não, assim tá bom. Vamos lá. estava dizendo o seguinte, estava falando da barraginha, né? Eu fiquei pensando assim, Aline, que se tivesse, eu acho que outros dispositivos, embora a TV tem uma coisa forte, né? Até porque muita coisa migra para as redes sociais a partir da TV, né? Mas eu acho que talvez os bombeiros de Brumadinho, se eles não pudessem contar com as redes sociais, talvez eles não conseguissem formatar essa imagem final, sabe? Sobre essa coisa do herói. E aí eu queria te ouvir sobre isso, se eu estou exacerbando se eu estou exacerbando nessa minha concepção das redes, sabe? Se eu estou exagerando na minha concepção de que eles conseguiram isso muito em função das redes, da existência delas, né? Por causa desse outro caso que aconteceu e que eles não conseguiram colar essa imagem de herói que já está, inclusive, no imaginário das pessoas, né? Uhum. E a minha segunda questão surgiu das imagens, sabe? Das fotografias que estão no trabalho. E assim, eu vejo nelas uma questão estética, Aline, que me pareceu fundamental para a construção da imagem que o Corpo de Bombeiros passou durante esses dias que se seguiram a tragédia de Brumadinho. Eu estou dizendo isso porque essa questão estética, ela me parece estreitamente ligada à dimensão do sensível como ferramenta de comunicação e construção de determinadas cenas. Por exemplo, você chega a citar lá na página 133 a foto do militar lá descansando na capela da cidade. E você explica que essa imagem foi uma das mais compartilhadas em uma data X lá. Uhum. O que significa um militar descansando numa capela? Porque é uma imagem densa essa, ela é muito mais densa, por exemplo, do que a foto de alguém salvando um animal. Essa de salvamento dos bichos, ela é mais explícita, assim, ela é óbvia em relação ao tipo de sentimento que ela costuma provocar no outro, né? Essa da capela é mais densa. E é engraçado que quando você aplica a jornada do herói nos bombeiros, você recorre à estética, mesmo que de forma implícita, assim, porque você aciona imagens muito específicas, por exemplo. Na apresentação, você cita também os militares lá com seus uniformes e equipamentos sujos de lama, os encontros com os familiares das vítimas, alguns textos muito específicos no sentido de demonstrar que os bombeiros estão compartilhando a dor das vítimas, aquela foto do rosto cansado de um dos policiais, né, de um dos policiais da corporação, dos militares da corporação, a foto daquela menina que abraça a militar, tem umas flores assim ao fundo. Você chega a falar, inclusive, nas conclusões, você diz assim, vou pegar aqui, textos e fotos, sons e imagens são elementos que ajudam na formação dessa imagem, principalmente quando possuem características que provocam emoção e afeto. Quer dizer, por quê? Porque apelam para o sensível, né? Porque recorrer ao sensível, é isso que eu estou dizendo, também me parece uma estratégia e das importantes nesse estudo de caso que você faz aqui. Tanto que mesmo que você não chegue a se deter nesse aspecto da estética, assim, claramente como estratégia, né? Eu tive uma impressão forte de que você sentiu que tinha uma coisa nessa chave ocorrendo ali. Porque você termina, inclusive, seu trabalho indicando isso. Você diz que um estudo mais aprofundado, né? Que levasse em consideração a produção das imagens e essa geração de afeto, são as palavras ou a expressão que você usa lá, que isso aí ajudaria a gente a compreender essas relações criadas nas redes, né? E como que elas foram
importantes aí para construir essa imagem de herói de que você fala, ou seja, você enxergou a estratégia essa estratégia de cunho estético. Então, a minha questão seria essa mesmo. Será que esse trabalho estético das imagens acionadas, né, não é também uma estratégia importante nesse estudo de caso, sabe? Eu acho que é isso, assim. Não é uma coisa que tem que mudar nem nada, não, sabe? Mas eu acho até, Nair, que esse é um ponto que pode render um artigo, sabe? Depois dessa construção estética. E por último, eu ia fazer... Não vou fazer nada, porque eu ia sugerir exatamente o que Isaura sugeriu para o resumo. Inserir lá no resumo os principais, não só a metodologia utilizada, né? Mas as principais questões reveladas também. Eu senti falta lá, assim, dos principais conceitos acionados, das perspectivas trabalhadas, né? A metodologia utilizada e as principais questões reveladas, vamos dizer assim, resultado, né? Da pesquisa, ali no resumo. É só. Obrigada de novo, viu, pelo convite. Isso, os principais achados. Obrigada. Obrigada, Ila, Obrigada. pela leitura atenta e generosa do trabalho da Aline. Aline, você gostaria de comentar? Professor, eu cheguei a essa conclusão também, tanto é que eu coloquei lá no final. Eu acho que se eu tivesse seguido por esse caminho também da estética, né, as relações que as redes causam, né, por meio de fotos, eu acho que seria um estudo bem legal também. Só que aí eu achei que estava crescendo demais, então por isso que eu fiquei bem na revisão de literatura, na hora que fala sobre a função né, das imagens, mas de uma forma mais pincelada. Mas eu concordo que talvez, né, Anair, um outro artigo aí em relação a isso, já que a gente já está com material, mas eu acho que seria bem importante. E qual que, a outra pergunta? Já me perdi. A outra, eu comparei ali a barraginha, né? Se eu estou tá. nessa... Eu acho que a gente, no começo, quando a gente, né, Nai, começou a desenhar, eu queria ter feito um trabalho também sobre a cobertura, sabe? Porque eu acho que foi uma atuação em duas frentes mesmo. Foi de assessoria, então, assim, eles estiveram na mídia o tempo todo e nas redes sociais o tempo todo. Então, praticamente, eles cercaram, né, essa imagem de herói. No começo lá, lembra, Nai, que eu falei que eu ia analisar que tinha saído no G1 Minas, no AI, aí estava ficando muito grande também. Mas eu acho que foi uma atuação em duas frentes, sabe? Assim, foi potencializado pela rede social, é claro que hoje em dia, né, a gente tem muita gente conectada, a visibilidade na rede social é muito grande, os veículos tradicionais estão perdendo um pouco de espaço para as redes, né, mas eu acho que foi uma atuação em duas frentes. Mas, com certeza, a das redes sociais foi uma estratégia bem forte. Ok, Ila, está satisfeita? Ok, querida. Ok. É que eu estava achando, sabe, Aline, que não sei, eu estou impressionada, gente, com o poder das redes, assim. Acho que eu fico exacerbando a coisa, mas eu concordo, foi um trabalho integrado, sim, claro. Ok, obrigada então, Ila, obrigada, Aline. Antes da gente passar para a deliberação da banca, eu gostaria de falar um pouco sobre esse processo de orientação que eu tive com a Aline. A Aline já comentou aqui no primeiro encontro que nós tivemos, lá na casinha lá do Wix, a Aline estava assim, um pouco em pânico, sabe? Ela Esgotada. Como, Aline? Acho que eu estava esgotada, assim, né? Falei, acho que eu não vou dar conta, não. Sabe, ela já começou o mestrado, ela já começou, isso no primeiro dia, ela já começou, porque eu faço uma reunião, assim, antes de começar, do aluno fazer as disciplinas e tal, para a gente ter uma conversa, né, um esquenta, né, no processo, e aí a Aline já falou que não ia dar conta e tal, e ela estava assim meio em pânico, e aí eu falei com ela, contei para ela um pouco da minha trajetória na academia,
que é uma trajetória que difere de muitos acadêmicos ditos aí, uma trajetória mais tradicional na academia, que é aquela pessoa que faz a graduação, faz iniciação científica, e aí tem ali um guarda-chuva acadêmico no qual ela se abriga e ela vai para o mestrado, vai para o doutorado, com bolsa, etc. Né? A minha trajetória foi totalmente diferente disso, né? Eu era profissional de mercado, trabalhando aí, casada, com filhos, e aí, com 2 filhas, e aí resolvi fazer uma especialização, e quando eu fiz uma especialização, eu falei, opa, eu quero fazer mais. E aí fiz o mestrado e fiz o doutorado, e nunca tive bolsa, sempre trabalhei muito pesadamente no mestrado e muito pesadamente no doutorado. Então, assim, no doutorado eu falava que estava tudo tranquilo no trabalho, que o trabalho era tranquilo, e no trabalho eu falava que o doutorado era super tranquilo, uma moleza, e eu no meio daquele furacão com família e com filhos. Então, assim, eu falei isso para a Aline, para ver se ela entendia que isso era possível, né, Aline? Que existiam pessoas que também passavam por isso. Eu lembro direitinho você falando, a vida da mulher é assim mesmo, minha filha. Eu falei com ela, se é essa a sua realidade, vamos tocar o barco assim, porque não tem como a gente buscar uma situação ideal para se fazer mestrado, para se fazer doutorado, né? Mas a Aline, ela demorou um pouco a entender isso. Eu percebi ao longo do período de orientação inicial que ela ficou muito tempo com essa síndrome de que eu não vou dar conta, de que é tudo muito difícil, de que tem um mundo acadêmico no qual eu não me insiro, do qual eu não faço parte, do qual as pessoas falam coisas lá que é uma fala que não é minha, sabe? Eu fui percebendo isso nela e fui tentando assim, ajudar a Aline, acompanhar para que ela entendesse que ela fazia parte disso. Não é porque a vida dela não é igual à de algumas mestrandas, né, que ela era menor do que isso, que o trabalho dela ia ficar menor do que o trabalho das outras. E aí ela enfrentou vários problemas pessoais aí, mudança de casa, etc, mas faz parte, né, gente? É um pacote que a gente tem, e isso aí, ela foi vivenciando isso, e ela demorou a colocar, a trazer isso para o trabalho. E eu acho que a qualificação foi importantíssima. Eu senti que a qualificação foi aquele diferencial, sabe? Aquele momento que ela falou, opa, agora eu virei uma pesquisadora. Até a qualificação, eu ainda estava muito, né, Aline, assim, insistindo com ela. Sabe, eu estava querendo desistir. Sabe quando a gente tem que insistir com o aluno? Que você fica, e aí, seu trabalho, como é que tá? Beleza? Como é que tá? E aí, você fez isso, fez aquilo? Me manda para eu ver. E aí, você não mandou, né? Você sabe como é que é essa parte, né? Então, eu estava muito assim com a Aline. E aí, chegou um momento da qualificação, que a Aline entendeu o que era pesquisa. Porque a Aline é uma jornalista. A Isaura comentou, a Ila, ela tem um texto bom, ela escreve bem, sabe? Ela sabe construir um texto, porque às vezes o aluno não sabe construir o texto, e ela sabe construir, e ela construía isso bem, mas faltava ela mergulhar na pesquisa, sabe? Cair na pesquisa. Ela passou por vários temas, sabe? Quantas vezes nós conversamos sobre temas diferentes, vários temas diferentes, com vários objetos diferentes, até chegar nesse. E, mesmo assim, esse era alguma coisa maior e tal, tivemos que lapidar, etc. E aí, quando chegou a qualificação, a Aline começou a entender. E aí eu comecei a perceber
sabe quando o aluno começa a andar pelas próprias pernas, assim, a gente tem que falar, faz isso, faz aquilo. Eu falei, opa, agora o negócio está ficando bom, né, Aline? Aí a Aline encontrou o caminho dela, ela começou a se sentir pesquisadora. Eu comecei a perceber que ela falava assim, vamos fazer isso assim. Eu falava, opa, então ela agora entendeu como é que se faz a pesquisa, qual que é a trajetória. E assim, chegar nesse dia hoje com você, Aline, eu fico muito feliz, sabe? Muito feliz, muito realizada, porque você conseguiu chegar até aqui, porque você não desistiu, porque você enfrentou esses fantasmas todos, você enfrentou essas dificuldades que é fazer um mestrado e trabalhar, ter filho, ter casa, ter marido, ter essa confusão toda que é na vida de uma mulher com essas características, que eu vivenciei isso assim plenamente, na plena acepção da palavra, sabe? Eu trabalhava na Rádio Itatiaia quando eu fazia mestrado, dava aula no UniBH, e tinha uma bebê, uma de 5 anos e uma bebezinha. Então, assim, é isso, é um mundo literalmente caindo na cabeça da gente, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz de chegar nesse momento com você aqui hoje, viu? Que você foi firme e chegou até aqui. Tá vendo como é que valeu a pena? Obrigada. Eu já estava pensando assim, né, que foram quase 3 anos, porque eu fiz a isolada antes, né, para poder entrar. E assim, eu vi assim que foram tempos bem difíceis, mas aí eu pensando assim, mas não foi tão difícil como tá para a maioria da população, né? Então, assim, não foi num período fácil, mas a vida adulta é isso, né? Emprego, desemprego, tive o falecimento da minha mãe no meio do caminho também, que foi uma coisa muito difícil. Agradeço a compreensão, principalmente da Ila, que era professora de metodologia e entendeu completamente, né, a minha ausência nesse período. Então, assim, não foi fácil, mas ao mesmo tempo foi, né, porque a gente, graças a Deus, tem uma boa condição e consegue levar esse pacotão aí com muita firmeza, né? Então, Isso, Aline. assim, foi muito bom. No final, foi muito bom. Que bom, que bom. Então, agora eu vou pedir licença aos presentes. Camila está até aqui conosco. Camila, tá boa? Pedir licença aos presentes, porque agora a banca vai deliberar. E aí eu mando uma mensagem para você, Aline, por WhatsApp, quando a gente já estiver disponível, ok? E aí você avisa os outros, por favor. Tá bom, okay? obrigada. Nós vamos parar a gravação agora. E eu peço licença a vocês todos.